Todos sabem que livro é um livro que nos esclarece das coisas espirituais, das coisas que realmente precisamos saber para a nossa jornada evolutiva. Então, como já estamos a começar um bocadinho de tarde, vamos já no capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual, com o subcapítulo Separação da alma e do corpo. Então, na pergunta 156, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? E a resposta dos espíritos: na agonia, às vezes a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias e, para isso, não necessita da alma. E os espíritos nos fazem aqui também uma ressalva. A separação entre a alma e o corpo pode dar-se antes que o corpo paralise as suas funções orgânicas. Porém, isso é muito raro. Portanto, é muito raro acontecer, haver a partida do espírito que somos, não é? E manter-nos com vida orgânica durante muito tempo. Não, é, como diz aqui em cima, um sopro de vida. Na pergunta 157, no momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa? A resposta: a alma sente muitas vezes que se desatam os liames, o que se falava na primeira hora, os laços perispirituais que se desatam, não se partem, desatam-se, que aprendem ao corpo e então emprega todos os seus esforços para os desligar de uma vez. Já parcialmente separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado de espírito. Isto acontece muitas vezes quando as pessoas estão doentes, já bastante doentes, e no final, quase prestes a partir, elas têm a visão até de algumas coisas. Eu digo-vos isto porque a minha mãe faleceu já aqui há uns bons anos, com 64 anos, com sofrimento muito doloroso, e nos últimos dias ela dizia que via o quarto iluminado e que via uma senhora. Não sei como é que se lhe apresentava, porque ela dizia que era uma senhora, embora não lhe visse a cara. Portanto, ela não conseguia ver a cara, mas sabia que teria a fisionomia de uma mulher. Por isso é natural que se entre neste êxtase, não é? Também tudo depende como nós aceitamos o momento por que estamos a passar, não é? Muitas das vezes estamos com uma doença que nos vai levar ao desencarne por uma questão kármica, não é? E muitas das vezes não a aceitamos, revoltamos-nos, não é? E nestas situações provavelmente não acontecerão estas coisas. Então, na pergunta 158, o exemplo da lagarta que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrena, seguida do túmulo e, por fim, de uma nova existência? E a resposta dos espíritos: uma pálida ideia. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre fazeis. Portanto, nós não podemos tirar as coisas ao pé da letra, tal qual nós as lemos e as ouvimos. Devemos analisá-las, porque ao analisar nós conseguimos perceber mais além e conseguimos perceber melhor o que é que essa frase ou esse texto, ou seja lá o que for que se nos seja dito ou que nós possamos ouvir, ficamos com uma clareza, porque o facto de meditarmos nas coisas, de pensarmos nas coisas, outros conhecimentos nos vêm sendo chegados pela espiritualidade amorosa que sempre está connosco. E o Espírito Miramês ainda faz um comentário à resposta dos espíritos. A comparação da lagarta com a crisálida já nos mostra a ideia mal formada sobre a reencarnação, confundindo-a com a definição de ressurreição.
O espírito atento, portanto, aquele que analisa, aquele que pensa, acha a figura boa, mas incompleta na sua estrutura. A lagarta transforma o próprio corpo físico em borboleta. E no caso da reencarnação, o espírito deixa um corpo para depois renascer em outro diferente. Portanto, a lagarta que se transforma em borboleta não deixa de ser o corpo da lagarta que se transformou, não é? Naquele processo de transformação da lagarta para a borboleta. Mas, no fundo, a essência é sempre a mesma, é a lagarta. Nós não é? Nós deixamos o nosso corpo físico e entraremos ou reencarnaremos, quando o Pai assim entender, num outro corpo, portanto, num novo corpo. Mas dá para ficarmos mais ou menos com uma pequenina ideia, para quem faça assim um bocadinho mais confusão. Então, quem entende as leis de Deus, isto no seguimento da resposta, quem entende as leis de Deus e costuma meditar sobre elas, deve fugir ao pé da letra. Eu acho que já li isto. Eu, como estou com um bocadinho de pressa, deve fugir ao pé da letra para procurar o espírito de todas as coisas. Quando pensarmos, não tinha lido não, quando pensarmos, falarmos e escrevermos, lembremos-nos sempre da universalidade das coisas. Não nos devemos prender por factos ou ideias estreitas, portanto nós não podemos ficar só assim, temos que alargar os nossos horizontes. Na pergunta 159, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende, dizem os espíritos. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o teres feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia um olhar perqueridor. Ora, este olhar perqueridor não é mais do que a nossa consciência. Nós ficaremos perante a nossa consciência sobre aquilo que fizemos de bom ou de mal. Portanto, aqui está, não podemos levar as coisas ao pé da letra, temos que as analisar. A alma, quando chega ao além, isto, portanto, a continuação da resposta, a alma, quando chega ao além, ao deixar o corpo físico, pode sentir-se feliz ou constrangida, dependendo da vida que levou. Portanto, nós, aquilo que somos aqui, ao partir, somos exatamente iguais, se não nos transformarmos, não é? Em alguma coisa mais que possamos fazer por nós próprios, para a nossa elevação espiritual. Seremos iguaizinhos como somos aqui. O Evangelho é instrumento de salvação para todos nós, pois nos induz a uma moral sadia. Os seus conceitos são de luz, nos mostrando e ajudando a modificar os pensamentos, as ideias, a palavra e a própria vida, copiando a vida de Jesus em todos os seus aspectos de nobreza. Portanto, nós devemos nos reger, devemos seguir por os exemplos de Jesus, porque Ele veio cá para nos ensinar como devíamos fazer na nossa existência, qual era a forma de termos uma vida diferente, uma vida mais saudável, uma moral mais saudável, seguindo os teus exemplos, porque Ele não veio cá para sofrer em vão. Ele veio para nos mostrar e para nos ensinar e nos exemplificou como devíamos fazer. Esse era o único caminho que nos levaria ao Pai do Céu. Foi Jesus que disse. Só seguindo chegaríamos ao Pai. E continuando, o céu começa na terra. Se queremos alcançá-lo, trabalhemos em nós mesmos, cortando as arestas e procurando transformar todos os nossos impulsos inferiores, em virtudes, do porte das quais foram ensinadas e vividas por nosso Senhor Jesus Cristo. O desleixado na moral sofre as consequências do seu próprio desleixo, mas o que viveu trabalhando para o seu autoaprimoramento recebe ao chegar ao além o prémio dos seus esforços. Portanto, nós não recebemos nada de borla, nós temos que fazer o nosso trabalho. Nós não somos nem castigados nem premiados, recebemos exatamente na medida do nosso esforço. E qualquer esforço no sentido de melhorar moralmente é válido. E é nesse gesto que as luzes começarão a acender em nossos corações,
refletindo-se na nossa consciência. Portanto, qualquer esforço, a mais pequenina coisa que possamos modificar na nossa vida, na nossa forma de ser, na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, ao fazermos esse esforço, nós temos a ajuda espiritual. E lembremos que Jesus nos disse: trabalha que eu te ajudarei. E trabalhar é fazermos o nosso esforço, porque não é Jesus que precisa do nosso esforço. Somos nós é que precisamos desse esforço. E como ninguém pode interferir no nosso livre-arbítrio, nós só seremos ajudados na medida em que gostarmos ou quisermos fazermos esse esforço por nós próprios. E Miramês nos faz um apelo: não esperes chegar ao além para cuidar das coisas do espírito. Não faças isso. Começa agora mesmo, onde estiveres. Toda a hora é a hora de começar. E realmente é verdade, porque o que está para trás é passado. Não se pode modificar. Mas podemos modificar amanhã as coisas que hoje fizemos menos bem. Não é? Podemos começar amanhã a delinear qualquer coisa que viemos a fazer nestes dias, nestes tempos, nesta jornada e fazer de forma diferente. Portanto, qualquer esforço é válido. E lembremos também, pelo facto de estarmos a falar no esforço e no passado e no presente, porque o que importa realmente é hoje, o agora, porque o amanhã é incerto, o ontem já passou. E Chico, nosso querido Chico, nas suas frases de sabedoria e amor, ele nos diz: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Por isso, qualquer um de nós, se tivermos essa vontade, nós podemos fazer alguma coisa. Não conseguimos fazer muito, por certo, mas faremos alguma coisa se nos empenharmos nesse esforço, o esforço próprio. Ninguém o pode fazer por nós. A caminhada é de per si, é cada um por si. Não podemos, claro que podemos ajudar os nossos irmãos com uma palavra, com o conselho, mas o trabalho tem que partir de nós próprios. E como o que as almas iluminadas dizem, é sempre bom de ouvir e nos fazem sempre bem e nos ajudam no nosso esclarecimento, no nosso dia-a-dia, eu vou ler um pequenino enxerto de um trecho do nosso querido Divaldo Pereira Franco, para realmente podermos entender melhor o quanto precisamos de pensar na morte, porque ela é uma realidade, não é? E ela não manda aviso. Então nós temos que pensar como é que eu me estou a preparar. Claro que não vamos fazer disso todos os dias vou pensar na morte. Não, eu vou pensar em mim. Como é que eu estou se o Pai me chamar a um momento qualquer? Não é? Porque morrer, nós sabemos que todos temos que morrer. Então Divaldo diz-nos assim: morrer é longe de ser o descansar nas mansões celestes, ou expurgar sem remissão nas zonas infelizes. A morte a todos aguarda. Preparar-se para tal acontecimento é tarefa inadiável. Apenas as almas esclarecidas e experimentadas na batalha redentora serão capazes de transpor a barreira do túmulo e caminhar em liberdade. A matéria em que nos encontramos imersos, por ora, é abençoado campo de luta e aprimoramento pessoal. Em toda a parte e sem cessar, amigos espirituais amparam a todos os seus irmãos. Todos somos amparados. Cada dia que dispomos na carne é nova chance de recomeço. A reencarnação é a bendita oportunidade de evolução. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, temos uma longa caminhada a fazer, mas devemos fazê-la, porque, como a nossa irmã Isabel nos explicou tão sabiamente, como só ela o sabe fazer, eu não sei falar como a nossa irmã Isabel, mas nós encontrar-nos-emos no plano espiritual mediante o esforço que fizermos aqui na vida terrena, na nossa passagem terrena. Portanto, pensemos nisso. Pensemos o que é que devemos fazer por nós próprios. O que é que eu faço, o que é que eu penso, o que é que eu digo.
não é? E então, pondo como Jesus, nosso exemplo, o que Jesus faria. No meu lugar, o que Jesus faria. E nós recebemos a resposta. Agora, se nós andarmos distraídos, nós não ouvimos nada. Não ouvimos absolutamente nada. Então, é um trabalhinho que eu achei pequenino, mas muito, muito bonito e muito interessante para nós meditarmos nestas coisas. Porque são as realidades, é a realidade da nossa existência terrena. É o nosso caminhar, a nossa evolução para nos aprimorarmos. Então, rogamos a Jesus que nos dê essa força que tantas vezes nos falta a todos nós, não é? Nem sempre temos a coragem para enfrentar os problemas, às vezes por falta de coragem, outras vezes por orgulho. Não queremos modificar determinadas coisas em nós por orgulho, porque aquele vai pensar desta forma e aquele vai pensar desta. Então eu não faço, porque se fizer sou frouxo. Não, nós devemos pensar na nossa modificação pensando em Jesus. Pensando no que ele faria. Jesus nunca se importou com os comentários que as outras pessoas fizessem, porque Jesus sabia que éramos ainda e somos criaturas ignorantes. Por isso ele nos enviou esta doutrina abençoada. Ela esclarece-nos de tudo, não há nada que o Espiritismo não nos esclareça. Então aproveitamos esta oportunidade em que estas portas se nos abriram, por alguma razão, talvez por sermos os mais necessitados de vir a esta casa, por ser já tão longa a nossa jornada e por não termos ainda conseguido mudar tantas coisas em nós que não estão bem. E quando eu estou a falar assim, meus irmãos, eu estou-me a pôr à vossa frente, não estou atrás de vós, estou à vossa frente. Preciso fazer exatamente o trabalho que acabei de vos ler para vós. Então eu peço a Jesus que nos dê essa força que nós ainda nos falta muitas das vezes, que Ele nos possa abençoar, que nos possa ajudar a nossa caminhada, para que um dia, ao voltarmos de novo, possamos ter existências mais felizes, mais sadias, com a nossa moral mais sadia. Que Jesus nos abençoe.